implante do 36, valor tal. Não, você vai apresentar, primeiro que a palavra orçamento, você que é Power Doctor que nos segue sabe que essa palavra orçamento é uma palavra proibida no consultório. Você vai apresentar um plano de tratamento com previsão de honorários, tá? E aí você vai ter a lista de problemas e soluções que contém, por exemplo, problema, não é só a ausência do 36, é a ausência do dente 36, com extrusão do dente antagonista, com mesioangulação do dente 37, com desequilíbrio de forças mastigatórias generalizadas em todos os dentes, com aumento do risco de lesões de abfração, com aumento do risco de desgastes, trincas e fraturas de esmaltes decorrente do desequilíbrio mastigatório. Você está entendendo o que a ausência do dente 36 pode fazer e gerar? Quando isso é devidamente explicado, você sabe disso, mas o seu paciente ele não tem noção. Quando você não explica as consequências dos problemas que ele tem e que esses problemas vão se agravar e piorar no futuro, ele não vai tornar o tratamento odontológico prioridade. E aí ele tende a não fazer, muitas vezes não é nem porque ele não tem condições, é porque ele não tornou aquilo prioridade na vida dele. E ele não está disposto a passar pelo transtorno e pelo investimento do tratamento, já que ele não entendeu o porquê que ele deve fazer e qual o benefício que ele vai ter e qual o risco, principalmente, caso ele não faça, ok? Então você tem que apresentar a lista de problemas e soluções, ok? Depois da lista de problemas e soluções, o seu plano de tratamento ele tem que ter a fase 2, a folha 2, que é uma folha de cronograma, tá? A folha 2 é uma folha de cronograma de tratamento. Caso você vá apresentar tratamentos que sejam multidisciplinares e que tenham mais de 1 ou 2 procedimentos, é fundamental que exista um cronograma. O que ele vai fazer primeiro, com quem ele vai fazer. Mesmo que ele vá fazer fora, mesmo que você encaminhe para outros colegas. Se você atua como coordenador dele, se você atua explicando para ele como ele vai fazer e principalmente coordenando uma sequência válida para ele, a tendência é que ele se vincule muito mais com você e que ele valorize muito mais o seu trabalho como alguém que atua coordenando a saúde bucal dele. Tá bem? Então, a apresentação do cronograma. E por último, aí sim, a terceira folha, você tem no seu plano de tratamento a apresentação dos planos de tratamento. Então, sobre os erros ao falar de preço com o seu paciente, o primeiro erro era você entregar, né, um receituário para o seu paciente, você já sabe que não vai fazer isso. O segundo erro é você apresentar um plano de tratamento falando o preço solto, olhando para a cara do seu paciente, isso também você não vai fazer, tá? E também você não vai fazer a apresentação de preço fora, sem o contexto de toda essa sequência que eu te mostrei, tá? E como que você deve fazer a apresentação de preço? Você tem que fazer a apresentação de preço por escrito em uma sequência, tá? Onde você, depois do cronograma, você define os procedimentos e o investimento de cada procedimento, tá? Se for um caso muito complexo, você pode fazer fase 1, por exemplo, adequação do ambiente bucal e colocar os procedimentos de adequação, a raspagem, profilaxia, tratamento periodontal. E no cronograma, meu amigo, você tem que colocar o número de sessões, o cirurgião dentista e o número de sessões e a durabilidade de cada sessão. Por exemplo, tratamento periodontal, aproximadamente 4 sessões de 45 minutos, responsável doutora Silvia, tá? Com isso, você organiza a vida dos pacientes. Os pacientes investem mais, onde eles não precisam pensar, onde eles se sentem conduzidos, em locais que estão fazendo o planejamento e cuidando deles integralmente, inclusive da agenda. E não deixar solto, falar, você precisa fazer um tratamento, marca com a doutora fulana. Isso traz uma sensação de insegurança para o paciente. O paciente começa a pensar se realmente vai valer a pena ou não. Tá bom? Então, erro número 1, já falamos, não apresentar no receituário. Erro número 2, ficar falando solto, tá? Não, você vai apresentar isso por escrito, sempre contextualizado com a apresentação do plano de tratamento do paciente.